tertúlia. De novo, gente. O meu boa tarde para todos. Hoje é dia 15 de maio de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.388. Ele tem 7 páginas, 51 logias e 17 máximos. O tema é privação providencial e foi elaborado segundo a especialidade para profilaxiologia. Quem redigiu o verbete é a veterana, verbetógrafa veterana, Fernanda Schroeder. Acertei, Fernanda? A Fernanda Schroeder, ela é graduada em turismo e hotelaria, brasileira, natural de Curitiba, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2003, docente em Conscienciologia desde 2005, e tenepsista desde 2007. A privação providencial é a aplicação auto e heteroimposta de recurso técnico visando reprimir, moderar ou conter a manifestação de irracionalidade e instintividades da consim, homem ou mulher, em prol de reciclagens e da evolução. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da profilaxia, a autopensenidade irracional, a autopensenização monovisiológica, a dilatação dos patopensenes, a cronicificação da patopensenidade, a formação do holopensene pessoal da reciclagem existencial RESEX ou reciclagem intraconsciencial RECIM. A disciplina pensênica, o holopensene pessoal do autodiscernimento. Na fatologia, nós destacamos o tolhimento necessário, a moderação inevitável, a destituição catalítica, o impedimento sinergizador, as escolhas reiteradas sem discernimento, os excessos patológicos pedindo medidas drásticas antes de ser tarde demais, a criança sem limites, tornando-se monstrengo antissocial, o encantoamento evolutivo, a cosmoética destrutiva, a redução do livre-arbítrio, a perda da carteira de habilitação por má conduta no trânsito, a perda de crédito financeiro, a restrição emergencial ao suicida compulsivo, o sossega-leão, as regras de conduta social, os limites de velocidade, a educação infantil com limites, a raia consciencial, a irreversibilidade dos fatos, a interprisão grupo kármica, as normas evolutivas, as separações familiares a maior, a ressoma irrevogável, o convívio compulsório, a reparação, o holodiscernimento, a maturidade consciencial e a inteligência evolutiva. A gente chama a atenção que a fatologia tem 24 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Isso é uma condição de qualidade, é um status de qualidade ao verbete, e a gente também só leu alguns itens, então a gente considera, pede que vocês leiam com mais calma aí, para se inteirarem aí dos itens, né? Na parafatologia, nós destacamos a abstenção dos amparadores extrafísicos perante as autocorrupções do amparado, a prospectiva pelas consciências amparadoras do problema vindouro e necessidade de privação para conter, os mini-acidentes sinalizando vindoura macro-PK, a projeção vexaminosa, a privação do acesso às comunex evoluídas, evitando o estupro evolutivo,
a restrição do parapsiquismo usado anticosmoeticamente, o encapsulamento parasanitário, o neosoma com defeito congênito da consciex com parapatologia, a autorrestrição calculada na escolha do macrosoma idiota pelo serenão reurbanizador. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo recursos, que sob a ótica da terapeuticologia, a verbetógrafa fez um agrupamento em 2 tipos de 16 recursos técnicos, profiláticos e reeducacionais compulsórios ou autoaplicáveis, promotores de privação providencial, que vale a pena ler, está em 2 níveis, né? Caracterologia é um outro parágrafo que, conforme a antidiscernimentologia, a verbetógrafa também lista 18 causas potenciais passíveis de demandar privação providencial. Ela termina a argumentologia com 2 considerações em 2 parágrafos, que são imaturidade e repetição. Na remissiologia, nós destacamos alerta consciencial, auto-ultimato cosmoético, bônus do não, lição recicladora, limite inteligente e renúncia cosmoética. A privação providencial é recurso útil para a reeducação da anticosmoética do pré-serenão vulgar. A liberdade consciencial é edificada pela inteligência evolutiva e o autodiscernimento. Você já identificou privações providenciais circunstanciadas a você? Já se autoprivou para superar algum traço ou comportamento antievolutivo? Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta de Ana Maria Rocha, Marilene Raganin, que está aqui presente conosco, e Socorro Frazão. Recurso, profilaxia, calibração, contenção, cosmoética. Restrição, reparação, repreensão, reeducação e inteligência. Imaturidade, impedimento, discernimento, encantoamento, anticosmoética. Transmigração, recinologia, paradireitologia, paraprofilaxiologia e paraterapeuticologia. Fernanda, a pergunta de praxe, assim, antes da gente passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, é o que te levou a fazer esse verbete, se durante a elaboração do verbete, se caíram fichas, se modificou a tua visão em alguma coisa, conta para nós aí os bastidores do tema e da verbetografia do tema. Bem, boa tarde, né? Boa tarde a todos, né? Queria agradecer aí o trabalho conjunto aí do pessoal da equipe, né? Na elaboração do verbete. E a história, né? O início aí desse tema de estudo começou porque eu estava percebendo algumas dificuldades em relação a alguns traços. E eles estavam sendo recorrentes, alguns traços trafares, né? Não positivos, e eu recorria naquele erro, recorria no erro, e aquilo foi me causando alguns problemas e dificuldades, tanto com colegas, né, determinadas pessoas, dentro de um contexto específico e até também com consciex. E isso foram me causando algumas restrições, né? E quando eu comecei a perceber a problemática, eu coloquei isso como hipótese, né? Houveram essas restrições e eu coloquei essa hipótese, né? Será que isso não é o melhor, né? Será que não vai ser providencial, melhor para todos, né? E a partir dessa hipótese eu comecei a parar para refletir sobre isso, então. E daí que eu comecei a ver o universo que é a privação, né? E o quanto ela pode ser providencial, né? Então, o verbete daí foi tomando corpo a partir daí da reflexão sobre o tema e da pesquisa sobre o tema, né? A lei de causa e efeito mostra isso para a gente, né? Porque é super democrática, né? A lei mais democrática que tem, porque depende só da gente, mas ela mostra isso. Se você faz alguma coisa
fica patinando em alguma questão, vem a lei de causa e efeito e já te sinaliza, mostra, algum né? tipo de restrição, né? Verbete é muito interessante. Exatamente, né? Ela te sinaliza que se você está chegando num ponto onde está havendo um revertério, né, ou uma privação, uma situação mais crítica, já está te sinalizando que, opa, está indo na direção errada, né? Está uma rota errada aí nas tuas ações, né? Então é um super sinal aí para você parar para refletir, né? Então vamos então às primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, professora Fernanda, Estrangeirismologia, página 11, terceira linha. Poderia explicar como funcionam os limites da conduta cosmoética do princípio Neminen Ledere? É assim, não sei, acho que pronuncia assim. Neminen Ledere. Essa Neminen Ledere, também não sei falar latim, a questão é de não lesar ninguém. Né? Então, se a gente for ver o tempo todo as nossas ações, elas estão gerando repercussões para as pessoas, para os ambientes, para os contextos. Né? E será que essa ação ela está sendo produtiva, está sendo mais pejorativa, está causando algum dano? Né? Então, isso é uma situação que a gente precisa estar vendo nos nossos atos. Né? Será que eu estou lesando alguém? Eu acho que é laedere. Deve ser, porque latim fala todas as vogais, não sei. Estrangeirismologia, página 11, última linha. Qual é a exigência ni factum dabo tibis ius? Essa expressão, ela significa, dá-me o fato, te dou o direito. Né? Tem aí os advogados aí para me ajudar aí, né? Porque a partir da análise daquela situação, você vai ter que ver várias questões, né? Qual foi a intensidade, as reais consequências daquele fato, né? Então ali você vai analisar se aquilo transgrediu uma regra, transgrediu uma situação, como que foi a consequência daquele fato, né? Então isso o direito daí é um estudo aí que tem todas as técnicas para isso, no caso, né? Na fatologia, página 12, segunda linha, quais conselhos aos pais que têm uma criança sem limites, tornando-se monstrengo, antissocial, fato comum nos dias atuais? Essa eu acho que é uma das situações, né, da modernidade, né? Os pais não sabem mais como lidar com as crianças, né? As crianças super inteligentes, têm muita liberdade de ação, às vezes o pai até tenta uma limitação em casa, mas a criança vê, né, as outras crianças sem limites e ela acaba, né, agindo também daquela forma, né? E eu acho que até uma crise para o pai, né? Como lidar com aquela criança, como dar esses limites, né? Tem uma, né, você busca na internet aí tem várias formas aí que você pode estar tentando lidar, né, com a criança sem limite. E tem uma reportagem aqui que ela fala sobre 7 erros dos pais na hora de impor limites, né? Então, por exemplo, essas 7 dicas aqui. A questão de não fazer ameaça, né? Então, às vezes a pessoa os pais vão repreender a criança, mas não é uma repreensão saudável. É uma repreensão que acaba gerando uma coação e não um entendimento, uma compreensão. Por que eu não posso fazer essa ação? Por que eu não posso me manifestar dessa forma, né? Então a criança tem que começar a entender quais são as consequências dos seus atos, quais as consequências das suas atitudes, né? Então a repreensão só por si, ela não adianta, né? Limita ali às vezes uma ação, mas vai gerar outro problema, que também depois o pai vai ter que verificar, né? Então assim, por exemplo, um outro item que eles colocam aqui, a questão de não ceder. Né? Então o pai às vezes dá um limite, depois volta, não, mas tadinha, né, da criança. Então desfaz aquilo, a criança começa a ficar confusa, né? E a criança sem limite, se a gente for perceber, é a que mais sofre,
Porque a criança, ela ainda está tentando entender como que funciona as minhas emoções, qual que é as regras da vida, como que funciona isso. Então, ela é a mais frágil, digamos assim, naquele momento, né? Então, o adulto, que a princípio tem que ter mais maturidade, né? Tem que ter discernimento, e conseguir ajudar a criança a ter parâmetros numa vida saudável, numa vida regrada, né? Então, a gente tem, hoje a gente tem essa associação que limite é prejudicial, dependendo da forma que se faz. Se é repressora, né, ela vai gerar traumas, né? Então, outra questão aí é a questão de evitar recompensas, né? Tem que ter essa firmeza e a paciência, porque o nível da criança, ela não vai compreender tudo, né? Então, tem que entender e adequar também a repreensão da criança, né? Questão da ordem dúbia, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, né? Então isso também deixa a coitada da criança, né? Isso é um problema. Perdida, né? E também, né, algumas outras dicas. Então, tem que ter muitos critérios, né, para começar a dar esses limites para as crianças. Tem uma questão assim que eu sintetizo como ensinar o valor do não, que está dentro dos 2 primeiros itens que você leu aí. Que a criança não é obrigada a entender o que é não. E os pais, às vezes, não ensinam o valor do não. Então, assim, eu cansei de ver, na época que meus filhos eram pequenos, assim, alguns pais que até, assim, a criança ia mexer em alguma coisa, vamos supor que estava na casa do outro, ia mexer na televisão, ia mexer em alguma coisa, o pai ia lá, brigava, dava tapa, acontecia. Primeiro dizia não e a criança fazia aquilo. Aí daqui a pouco os pais engrenavam numa conversa, a criança voltava lá, fazia tudo aquilo que ele tinha dito que não podia fazer, entendeu? E os pais não falavam nada. Eu falei, gente, essa criança tem uma situação esquizofrênica ali, sabe? Porque uma hora não pode, outra hora pode. O que é não poder fazer? Então essa coisa de falou não, sabe? Tem que... Primeiro que não pode falar não à toa, né? Então, tem pais também que tudo é não, 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 não. Então, tem que começar a pensar quando é que é não, quando é que é sim. Então, eu acho que é muito assim, né? E às vezes judiam até da criança, né? Falam, não faça isso, você é feio, você é burro, você é chato, você me deixa triste. Quando surge alguma coisa, você é uma porca. Exatamente. Então, imagine o autoconceito que essa criança vai... Você é bagunceiro. Exatamente, né? Então, é diferente de você fazer a criança a entender a situação, né? Você fez determinado fato, isso foi diálogo, positivo, né? Foi negativo, tem né? que ter diálogo, né? Exatamente. Eu li um livro uma vez, eu não estou me lembrando o título dele, mas assim, que explicar, acho que é quando os pais não são culpados pelas neuroses dos filhos, é esse livro, eu gosto muito desse livro. E aí ele mostrava assim, se você der muito limite ou puser de castigo, a criança, dependendo da forma como ela interpreta, ela vai se sentir mal, subjugada, relegada e tal. Se você não dá o limite, ela também pode se sentir relegada, que o pai não liga para ela. Exato. Então, qual é a fórmula que ele dava? Toda vez que era dar limite, era não deixar a coisa passar sem orientação, mas se fosse dar, por exemplo, um castigo, tipo um limite, que seja, ele explicava para a criança que estava fazendo aquilo porque gostava dela. Sabe? Era exatamente porque gostava dela que estava fazendo aquilo. Nessa época, meus filhos já eram adolescentes. Eu adotei essa técnica e, para mim, pelo menos, deu certo. Entendeu? Que é bem interessante isso, sabe? Você não deixa de dar um limite, mas você informa a criança que está dando o limite exatamente porque gosta dela. E aí, aqueles fantasmas, né? Que ficam na imaginação da criança ou do outro, né? Até da gente mesmo, que é adulto. Né? Aí aquilo vai mais ou menos cedendo com a garantia de que o outro gosta de você. Porque ela sente segurança com o não, tem segurança, entendeu? Aí eu gostei muito de ter lido isso nesse livro. Aí eu só queria comentar sobre a pergunta dele, que ele diz assim, essa pergunta que você acabou de responder. Quais conselhos aos pais que têm uma criança sem limites? Né? Então, é como se a criança fosse um mostrengo, entendeu? Que tem a criança mostrengo.
Eu trocaria assim, os pais que fazem da criança monstrengo, entendeu? Que é o contexto, porque eu acho que é uma sinergia aí, né? A criança, claro, a gente está tendo contato com as conselhas aí o tempo inteiro, mas eu acho que os pais acabam fortalecendo esse lado e criando monstrengos onde não tem, às vezes, monstrengo. Né? Vamos passar adiante, Fernanda. Na paradoxologia, página 14, quarta linha. Poderia aprofundar o paradoxo da doença programada no curso intermissivo? O curso intermissivo, né, segundo os comentários, né, esses são os primeiros cursos, né, um dos nossos primeiros cursos onde a gente tinha uma assoberbação emocional, né, tentando lidar com os nossos traços, as nossas dificuldades, as nossas emocionalidades, instintividades, né. Então, muitos de nós vêm vindo de uma situação de desestruturação intraconsciencial, né? Às vezes de vários traumas, de várias problemáticas, onde né, a gente não estava com uma homeostase. A gente entrou no curso intermissivo, ali, né, às vezes raspando por causa de um processo assistencial, mas a nossa realidade ela ainda com muita deficiência, né, ainda com muita patologia. E essa deficiência ela é intraconsciencial muitas vezes, mas ela vai repercutir no holossoma, né? Então, seja uma patologia no mental soma, no psicossoma, nas energias ou no próprio soma, né? Então, muitas vezes aquela patologia, a princípio, é uma privação, às vezes, providencial, né? Então, às vezes, uma pessoa com uma grande dificuldade na questão da sexualidade, né? Às vezes ela vem com uma deficiência, alguma coisa que ajuda ela a lidar com aquela imaturidade, né? Muito exacerbada, né? Então, é como se fosse algo que contém, que ajuda a dar né, aquele peso que a pessoa vai carregando junto para dar aquela assentada, segurada, né? Com o microfone? Na binomiologia, página 13, primeira linha, o binômio livre-arbítrio, fluxo do cosmos, do cosmos. Poderia expandir? À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo compreender, né, a Rosa falou da questão da lei da causa e efeito, né? Então a gente vai começando a ter mais se apropriar mais dessa lei, né? E com isso, com essa maturidade, você começa a ter mais possibilidade de agir a partir do seu livre-arbítrio. E quanto mais a gente vai agindo com a maturidade, com a questão cosmoética, a gente vai entrando, se alinhando com o fluxo do cosmos, né? Que é um fluxo mais evolutivo, que são as leis evolutivas, as leis naturais, né? Que elas são mais pró-evolutivas, né? Então, quanto mais a gente consegue agir com livre-arbítrio, mais... E é o paradoxo, né? Quanto mais livre-arbítrio, mais percepção desse fluxo do cosmos, mais você entra, né? Menos você exige mais, né? Você é mais maleável no bom sentido, né? De se encaixar mais nas leis externas. Queria ser mini peça do Max Mecanismo, né? Pode falar, Judite. Fernanda, é a página 12, na 10ª linha, na patologia. Você pode falar sobre a profilaxia da profilaxia pela cirurgia de destino, dar uma aprofundada? É que a cirurgia já é uma questão crítica, né? Então, a cirurgia de destino é uma situação onde você faz uma autorreciclagem, né, profunda, vitoriosa, no caso ali, né? Onde você conseguiu fazer essa reciclagem e crítica, né? Uma situação crítica. Então, é um aprofundamento onde você conseguiu fazer um aprofundamento maior no seu discernimento. Você conseguiu analisar que uma situação, né, às vezes drástica, conseguiu aprofundar no autodiscernimento e conseguiu fazer a reciclagem, né?
Então, com a ajuda de consciência terapeutas e cônjuges, provavelmente, e tem muita, mas tem que aprofundar muito, né? E tem muita relação também com a Equipex, né? A cirurgia do intestino também, né? É. Então, a cirurgia de intestino, né? Ela, no sentido de que ela é uma profilaxia, no sentido de que às vezes o rumo, né, daquela situação seria realmente drástico, né? Então, às vezes ela já evitou, né, foi um corte, às vezes, de assédio, um corte de um ciclo patológico, né, então ela evitou muitas coisas também, né, além dos benefícios ali da reciclagem que a pessoa conseguiu fazer, né. É uma reciclagem profunda. Bem profunda, bem mais profunda do que a normal. Obrigada. Na enumerologia, página 13, terceira linha, poderias exemplificar: a privação providencial não é humilhação psicológica. Aliás, eu queria te parabenizar por essa enumerologia, ficou muito boa. Eu sempre gosto, às vezes eu acabo, quando eu vejo, já estou fazendo, né, a numerologia com o não com né, porque tem muitos temas que eles acabam sendo, né, a pessoa pode fazer associações erradas, né. Então, essa numerologia, ela ajuda a você a definir bem, ó, o objeto de estudo é aqui, é nesse universo, é nesse contexto, né? Não é aquilo outro, aquilo lá. Exatamente. Então, e principalmente a privação providencial, né? Porque aparentemente ela é antagônica, né? Privação, uma coisa ruim, como que isso pode ser bom, benéfico, providencial, né? Então, ela dá bastante margem, né, para distorção. Né, e todos esses itens, né, são justamente o refinamento ali esse refinamento ali no caso ali, humilhação psicológica, né? Então tem muitas vezes, às vezes, uma repreensão, onde ela vai ser mais uma humilhação, né? E como no caso lá das crianças que a gente falou, ele vai causar ainda mais malefícios do que o benefício que você está achando que você está dando com aquela repreensão, né? Então, nesse sentido aí que a humilhação psicológica, né, a forma como que aquela repreensão ou outra situação, né, ocorre, né, ela não deve passar por esse sentido, né. Então, por exemplo, né, ali na patologia tem vários exemplos, né. A pessoa que né, teve problema lá da carteira de habilitação, levou uma multa, você né, não é bom no trânsito, o que é isso, né? Ou o guarda lá vai dar uma repreensão toda, né? Então não é por aí, né? É baseada no fato, né? Mas você podia aproveitar e falar das outras, né? Eu acho que são essa enumeração sua, a numerologia sua está muito boa. Fala dos outros itens. A questão, né, ali a primeira, né, a questão castigo prejudicial, né? Então não pode confundir a privação com a questão do castigo, né? Porque a punição, o castigo, até é interessante, tem hoje a justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, eu achei ela bem interessante, porque ela começa a mudar esse conceito da punição. Porque a justiça... Me ajuda aí, Judite? Nós temos um verbete da Ana Maria Araújo. Tem que falar no microfone, fala um pouco. Ela estava falando que tem um verbete, justiça restaurativa, né? Então bem Ana Maria Araújo. Né, então, se for ver, a justiça restaurativa ela é interessante porque ela começa a colocar as pessoas, os envolvidos, né, o ofensor, né, a vítima, o contexto social lá que foi prejudicado, todos eles, né, com empoderamento, não é aquela coisa assim, né, que ele até fala ali, a objetificação da pessoa, né, é uma coisa que fez uma coisa ruim, né? Então não, aquela coisa, né, entre aspas aí que é o agressor, ele tem todos os processos mentais, emocionais, as razões por que ele chegou naquela situação, né, e a vítima também, né. Então é interessante a justiça restaurativa que ela não para só na punição, porque daí a pessoa fica, eu fiz um crime, eu cumpri a minha pena e não estou nem aí, né? Ela não compreendeu por que ela fez aquela situação, ela não compreendeu as consequências daquele ato,
né? E a justiça restaurativa vai justamente fazer esse encontro dessas situações. É o então, entendimento, por exemplo, a pessoa entender que ela isso. estava errada e fez aquilo. Entra na mesma questão da criança. Né? Os pais castigam e não explicam. Às vezes acontece isso com o adulto também. Ele é castigado e nem sabe direito por quê. E aí, na justiça restaurativa, explica, a pessoa consegue entender todo o contexto para ir. Não é nem perdão, é entendimento, é a questão do entendimento mesmo. E porque daí a pessoa, a partir dela, né, do confronto, ali tem as técnicas de mediação e outras técnicas, né? São aplicadas várias técnicas. Que colocam até às vezes a vítima e o algoz, né, um à frente do outro, e ali a pessoa vai colocar todas as consequências daquele ato, daí a pessoa vai começar a entender, poxa vida, um ato às vezes desencadeou várias coisas, né? E essa compreensão é interessante, porque daí não é o perdão porque tenho que perdoar, porque, né? Ou restaurar porque eu tenho que pagar, né? A pessoa vai nascer intraconsciencialmente a vontade da reparação, né? Então o criminoso vai começar a nascer, porque isso é psicológico, né? Não é. Vai repetindo vidas e vidas. Também isso, nesse né? caso, então, nessa questão de que a privação não vai ser um castigo. A privação é uma restrição, às vezes, porque a pessoa está no extremo da patologia. Né? Ela chegou no nível máximo, ela está a um ponto do fundo do poço, às vezes, né? Então, muitas vezes, essa privação de algo ali segura a pessoa e vai auxiliar. Então, a privação, por isso que ela está ali em tematologia homeostática, né? Porque ela tem que dar chances e oportunidades para a pessoa que está sofrendo a privação da melhora. Né? Ela tem que restringir para impulsionar para a melhora, para a reciclagem, para restituição, às vezes, né, daquele fato. Então, a privação providencial não é um acidente de percurso. Então, muitas vezes, o acidente, na verdade, ele é um sinalizador. Ó. Tem alguma coisa errada, está acontecendo. Ou pensamento, sentimento, são as minhas energias que estão desorganizadas, são as companhias extrafísicas, né, são as minhas ações. O que está acontecendo de errado que estão me causando acidentes, né? Então, o verbete, na verdade, assim, é um convite para, na hora que está acontecendo uma problemática, vai ter que começar a refletir. Porque isso não é um hábito que a gente tem, né? A gente, foi um acidente e tal, e vai vivendo a vida, e vai, não para refletir. Empurrando a vida com a barriga, né? Empurrar a vida com a barriga. Só que o problema é que isso vai começando, ou vai engrossando o caldo da patologia, né? Então tem até um item ali na patologia que coloca que os pequenos acidentes, né, domésticos, tudo, podem chegar a macro PK destrutiva, né? A questão da privação não ser castração subjugadora, né? Porque não tem lógica, né? Porque até na definição eu coloquei assim, que a aplicação auto ou heteroimposta de um recurso técnico. Então a gente também pode né, chegar a uma conclusão, poxa, é melhor eu frear aqui, né? Eu restringir essas ações aqui. Né? Ou não, ou uma outra pessoa, até equipex, ou, né, vão gerando alguma forma de frear as irracionalidades, né, que a pessoa está fazendo. E no caso da castração subjugadora, não vai adiantar, né, porque é opressora. A pessoa vai ter o seu discernimento oprimido, ela vai ter a sua liberdade de pensar, de refletir sobre a situação e chegar à vontade de fazer a reciclagem, também vai estar oprimida, né? Então não é só castrar por castrar a liberdade, às vezes, ou outra ação da pessoa, né? Então também não adianta. O outro item é: privação providencial não é repreensão anticosmoética, que é nessa mesma linha também, né? Achei interessante, estava lendo um verbete que era Paradoxo da Autorreflexão,
E daí ele estava falando lá da questão da mãe natureza, que a mãe natureza ela é firme, né? Ela é a lei da causa e efeito ali, né? E ela... A mãe natureza é pai. Não é mole que nem as mães. Eu sou toda molenga. E ela, só que ela não é arbitrária, né? Ela não perdoa, né? Ela é bem justa nessa questão, né? Só que ela não é arbitrária, né? Então, nesse sentido, não é às vezes, vou reprimir ali, que na verdade às vezes a intenção é ganhar alguma coisa, né? Daí seria anticosmoético. A questão da humilhação que a gente já falou, não é a detenção desumana, né? Então, acho que uma grande ilustração da privação providencial é a própria prisão, né? O cárcere, né, dos criminosos, isso representa bem a privação providencial. Atualmente é desumana, né? Mas a ideia é que não fosse desumana. A tristeza é que hoje em dia, né, aqui no Brasil e em outros lugares também, né, as prisões elas não têm condições humanas, né? E então eu só vou falar do outro item aqui, que a privação providencial não é restrição do essencial. Né? Só que o essencial a gente tem que ver o conceito, né? Que o essencial para um vai ser um carro, né? O último tipo, e não é isso, né? O que realmente é essencial ali para a pessoa? É dar essas condições, essas oportunidades da pessoa fazer a virada, da pessoa parar, fazer a reflexão, né? Conseguir fazer a reciclagem intraconsciencial, porque a partir dessa reciclagem intraconsciencial é que ela vai conseguir começar a fazer uma restituição, né, fazer todo essa outra caminhada que às vezes a pessoa, né, comete ali um crime, né, como é que é 1 minuto um segundo ali diante de discernimento, às vezes são décadas e séculos de reparação, né, que a pessoa tem que fazer, né. Você quer perguntar? Fernanda, eu queria te perguntar nessa linha de raciocínio seu, que você acabou de comentar, na questão do pessoal que fica preso, né? Eu vi que o seu verbete também tem bastante, os livros da bibliografia específica tem bastante referência a pessoas que já foram presas, né? Como é que faz aquelas pessoas, no caso, que por algum ato, né, cometeu e foram presas e estão na cadeia, né? Tem aquelas superlotações, né? E às vezes até de maneira desumana. E às vezes lá na cadeia a pessoa se torna às vezes pior, né? Porque é uma escola, né? Às vezes sai pior do que entra, né? Como é que você vê esse? Né? Como você uma vê situação isso? bem hard, né? A prisão, né? Então eu estava vendo alguns itens, né? A questão que muitas vezes o jovem, principalmente, né, às vezes entra, ou a pessoa fez um crime pequeno, e ela está junto ali com assassinos, né, com pessoas que cometem crimes hediondos, né, e ela acaba saindo escolada, né. Então tem uma reportagem aqui da internet, né, da Record, que fala aqui, de cada 10 presos libertados, 8 voltam a cometer crimes, né? Então coloca ali o caso de um detento que ele ficou 16 anos na prisão e depois de 9 horas de liberdade ele já cometeu o crime, né? Então que reeducação ocorreu nessa prisão? Nenhuma, né? E daí ele coloca aqui, né, que essa entrada dos prisioneiros que acabam, ele coloca aqui, ladrões de galinhas junto com grandes sequestradores, né? E que isso acaba, por consequência, um processo de embrutecimento. E a pessoa que cometeu um crime menor pode se tornar um potencial assassino, né? Então é bastante séria essa situação, né? Onde não, pela superlotação, né? Só joga, né? Jogam as pessoas lá dentro, né? O meio tinha que ser a educação, né? A reeducação. E tem um outro item que eu vi que eu achei bem interessante, que aqui no Paraná tem um projeto de
de diminuição de pena pela questão da leitura, né? Então, é um programa onde os presos, aqui no Paraná já tem 300 e poucos inscritos, né, nesse programa, e a cada livro que eles leem, eles ganham... uma indulgência qualquer. Exatamente. Então, é bem interessante. Daí eles têm que fazer, logicamente, né, pelo livre-arbítrio, né, não coagem a pessoa a entrar nesse programa, né? E eles daí teriam que apresentar lá uma resenha, né? Lógico, de acordo com o nível escolar de cada um, os professores fazem a correção, avaliam. Então, vários presos. E nessa reportagem, eles colocam ali que caiu bastante a questão da... lógico que eles não podem colocar só essa condição, né? Mas tem ajudado, assim como o trabalho também ajuda, né? Então, na reportagem ali, de 70% foi para 20% a questão do auxílio, né, ao detento que ele trabalha. Se a gente for pensar, coloca o paradigma consciencial, né? Olha aí. Lógico que a pessoa não vai estar no ócio, né? Ela vai mudar de holopensene, ela vai começar a mexer com o mental soma, ela vai começar a ter neoperspectivas, né? Porque eu acho que uma das questões muito... correntes na questão da recorrência, porque a profilaxia, a privação providencial, ela vem por uma recorrência naquele erro, né? É que nem, te dou uma chance, daí na segunda você vai lá e erra de novo, e então quer dizer que o erro já está sendo recorrente, né? E a privação, como ela está vindo nessa situação, né? E agora me perdi, o que eu estava falando? Perdi o fio da ideia, né? Da recorrência, né? Tá, daqui a pouco eu lembro aí, eu falo. Tudo bem, então? Posso fazer mais uma pergunta aqui? Daqui a pouco eu lembro. Essa pergunta aqui, veio para mim, mas eu vou responder, depois você complementa, tá? Então, vem assim, Professora Rosa, gostaria que comentassem sobre ser infiltrado. A meu ver, não tem infiltrado na Conscienciologia. Isso confere? Foi numa reunião espírita e se referiram aos infiltrados e eu, como sendo consciencióloga, me senti atingida. Então, o que eu tenho que falar para você? Aqui a gente está trabalhando, sim, com esse conceito. É um conceito que o professor Valdo tem trazido e tem interessado muitíssimo aqui a gente. A gente está procurando cada vez mais compreender o que significa isso. E eu vou ler para você a definição do verbete infiltrado cosmoético, certo? É óbvio que o seu espanto, a sua perplexidade é porque você não pensou na condição do infiltrado cosmoético, você só pensa na condição do infiltrado, daquele infiltrado anticosmoético, né? E aí eu vou te ler o que é. O infiltrado cosmoético é a consciência extrafísica, ou seja, consciex mais evoluída, ressomada. Então, é alguém que ressomou aqui. Homem ou mulher, dedicada a proexis interassistencial de alto nível em bases anônimas. Então, ele dá exemplo de duas, né? Uma que é a infiltrado cosmoética evoluciológico, que é o evoluciólogo, quando ele está ressomado e ele se mantém anônimo, e o outro que é o serenológico, que é o serenão, que quando ressomado ele se mantém anônimo. Então, só para você entender, a infiltração tem esse aspecto cosmoético do anonimato. Então, quanto mais você evolui, quanto mais você vai fazer assistência, quanto maior a tarefa assistencial, mais discreto, mais anônimo você é. Você entra nos locais, joga energia, faz o trabalho que tiver que fazer e ninguém fica sabendo que você está ali fazendo aquilo. Não pode ficar ostensivo. Isso é o que está se denominando infiltrado. Nessas últimas semanas, nesses últimos meses, o professor Valdo tem dito aqui na mini tertúlia que nós intermissivistas, que temos famílias grandes e que só nós somos
conscienciólogos dentro de uma família que isso já aponta para a necessidade de uma autopesquisa sobre a infiltração cosmoética. É claro que existe a infiltração cosmoética, a maior e a menor. Então, até hoje ele falou disso. Por exemplo, se eu vim numa família numerosa, só eu conheço a Conscienciologia, é porque eu tenho rabo preso, mas eu estou ali naquela família infiltrado. Então, é uma infiltração positiva, mas é a menor no sentido de ser mais para ajudar a si próprio, não é bem ajudar, mas é a limpar as cacas que você próprio fez naquela família, entendeu? Tentando ajudar aquela família, tirar as interprisões daquela família. Então, é a menor. Agora, a maior, por exemplo, é quando tem um serenão aqui que vem anônimo, você nem percebe, né? Que a gente às vezes não tem olhos de ver o serenão, não tem a capacidade energética da gente, a gente não consegue ver, porque ele camufla a energia dele. E aí ele vem para fazer grandes reurbanizações aqui, né? Ele é um pilar da reurbanização. Então, aí você tem um infiltrado. Por exemplo, você até coloca, né, no teu verbete alguma coisa do reurbanizador, a camuflagem que ele usa. Ele veio infiltrado, ele estava aqui como um pilar da reurbanização. Ninguém sabia dele. Ele não foi lá para o palanque dizer, olha, eu vim aqui fazer a reurbanização extrafísica. Não, ele estava no corpo de oligofrênico. Então, é esse conceito de ser infiltrado que a gente está trabalhando aqui. Agora, eu não sei qual é a conotação que os centros espíritas estão dando a essa palavra infiltração ou infiltrado. Mas eu acho que se você estiver bem interessado em desenvolver esse conceito, dê uma lida no verbete infiltrado cosmoético. A especialidade é a anonimatologia. Então, esse conceito de infiltração tem toda a relação com a questão da infiltração, da discrição da pessoa, sabe, da pessoa ser discreta na hora de fazer assistência, certo? Se você quiser complementar. Não, é que a infiltração é uma questão, o benefício é em prol das pessoas, né, do contexto, né, e a infiltração anticosmoética é em benefício próprio de uma corporação, né, então só o objetivo da infiltração aí já muda todo o conceito, né? Quando é a menor, o objetivo é da gente também, limpeza do karma da gente ali naquele grupo, entendeu? Mas não pejorativa, né? Não pejorativa, não, é tudo positivo. É claro que você não vai melhorar você sem melhorar os outros, entendeu? Mas assim, tem um interesse holocármico aqui, pessoal também. Já o infiltrado maior, a pessoa está livre daqueles problemas, ele está ali entrando ali para poder, não tem problema, o ego karma, para poder limpar aquilo lá. Claro, sempre vai ajudar, né? Não existe nenhuma ação assistencial que não tenha retorno, mas são condições diferentes, né? Uma maior e outra menor, mas todos são cosmoéticos, tá? Porque às vezes o A menor parece que é uma coisa negativa, mas não é. É só que o porte, o volume, a abrangência daquela tarefa sua é um pouco mais restrita. Você quer fazer pergunta? Quero. Aqui na página 12, por gentileza, em fatologia, na linha 12, de baixo para cima, falando sobre o limite da suportabilidade do sofrimento pela patologia e o pedido silencioso de ajuda. Você podia exemplificar, por gentileza? Acho que esse é um grande ponto onde às vezes a gente chega, infelizmente, às vezes a gente erra e acaba errando, né, de forma, não para antes, né, a pessoa acaba chegando no limite final ali, né, o fim da linha, o fundo do poço, né, e só que ela já vem sofrendo as consequências dos erros há muito tempo, né, então pega a situação lá do vício, né, da drogadição, a pessoa ela já está há muito tempo, desde primeiro contato com a droga, ela já está há muito tempo sofrendo assédio, sofrendo o processo patológico da bioquímica, né, pela droga. Então, ela já está sofrendo essas problemáticas, só que vão somando, né, isso e chegam no nível onde ela não suporta mais, né?
Tem algumas reportagens aí que a gente vê na internet, né, alguns casos que saem na televisão. Até teve um rapaz que ele viu uma entrevista que saiu na televisão, onde um rapaz pedia para ser acorrentado, que ele não aguentava mais fugir e ir para as drogas. Daí ele pedia para a família. E ele, vendo essa reportagem, ele também pediu para a família dele, né, para ser acorrentado, para não ir para as drogas, né? Então, olha o nível, né, o drástico onde chegou a situação, né? Então, esse seria o limite de suportabilidade do sofrimento e um pedido silencioso de ajuda, né? A pessoa já está dizendo, olha, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo, né? Eu estou todo embananado aqui nessa situação patológica, eu preciso de ajuda, né? Professora Fernanda, Pensenologia, página 11, segunda e quarta linha. O que se pode falar a respeito da dilatação dos patopensenes e da disciplina pensênica? A dilatação dos patopensenes é mais ou menos esse caso que a gente falou, né? Onde a pessoa começa, às vezes, com uma mentira, começa com uma banalização, às vezes, de um processo mais imaturo, e aquilo vai tomando conta, né? Então, como é que diz, quem às vezes mente, né, tem que arranjar outra mentira para manter aquela, para cobrir aquela, né? Então, a pessoa vai se embolando e a patopensenidade vai tomando conta, né? A outra questão é, se eu firo um princípio cosmoético meu, é um precedente para começar a ferir também interferir nos outros, né, princípios cosmoéticos. Então, é como se fosse alastrando, né? A patologia vai contaminando as outras áreas da vida da pessoa, os outros princípios que ela poderia ter, né? Então, vai havendo um desequilíbrio, uma desordem, né, intraconsciencial. E a questão da disciplina pensênica é a questão onde você... Porque, normalmente, né, a pessoa já está numa situação crítica, onde a patologia está em alto nível, digamos, está em 80%, 90% lá a patologia. Ela vai ter que fazer uma virada, ela vai ter que fazer uma reciclagem. E toda a manifestação é a partir do pensamento, do sentimento e da ação energética ali, a ação em si que ela faz. Então, a pessoa vai ter que lidar em todos esses níveis. Ela vai ter que mudar os comportamentos, né? Às vezes vai ter que fazer uma reciclagem existencial, vai ter que mudar local, às vezes de trabalho, situações que ela... hábitos, né? As rotinas, os hábitos dela, ela vai ter que mudar. Ela vai ter que mudar a questão emocional, né? O vínculo emocional, às vezes, patológico, né? Ela gosta daquele... prazer, mesmo que patológico, né? Ela tem prazer com a patologia, então ela vai ter que fazer essa reversão e a partir dos novos pensamentos, ela vai ter que começar a pensar diferente. Mas não basta, agora eu quero começar a pensar diferente. Haja disciplina para começar a desfazer essas sinapses, a desfazer esse processo patológico. Ela vai ter que ter muito mais disciplina, porque ela já foi entrando numa rota, né? Digamos assim, a erva daninha já está começando a crescer, né? Já está cheio de brotinho ali naquele. Então ela vai ter que começar a arrancar essa erva daninha, para depois fazer uma limpeza no terreno, para depois colocar sementes mais positivas, para depois regar e depois começar a dar frutos mais positivos, né? Na Fatologia, página 11, segunda linha, o que é destituição catalítica? Ela, no sentido dessa privação, ela vai promover uma catálise, né, no sentido de que ela vai quebrar com um ciclo patológico. Então, essa quebra, né, nessa patologia vai fazer o quê? Vai, muitas vezes, auxiliar no desassédio, né, interconsciencial ali daquele contexto que está acontecendo. E ela é catalítica porque, a partir desse desassédio, vai ocorrer um empurrão para frente, para outra direção. Né? Então, nisso vai ser catalisador daí do processo mais positivo, mais homeostático. Na Fatologia, página 11, segunda linha, explicite, por favor, o impedimento sinergizador.
Também é mais ou menos nesse sentido, né? Agora é interessante que a gente pode ver, né, que às vezes uma privação providencial, a pessoa chegou no extremo, né? Até coloquei lá a questão financeira, né, como um exemplo, né? A pessoa já está todo embolada, né? Chegou numa situação crítica ali, né? Às vezes aquilo pode gerar um impacto intraconsciencial. Ela vê, poxa, olha a minha situação, né? Ela às vezes reflete quem eu era, a situação que eu estava, e agora olha a situação que eu cheguei, né? Tem até muitos casos que a gente vê na mídia, a questão até da mendicância, né? A pessoa chega ao nível, às vezes tinha até fortunas e acaba chegando, né, por processo de droga, de vários vícios, de várias formas de autoprostituição, a pessoa chega no nível até da mendicância, né? Então, muitas vezes, a privação pode ser esse impacto, né, que vai sinergizar. E outro aspecto também é que, às vezes, eu consigo reciclar aquele ponto crítico, né? Então, aquilo era o mais patológico do momento, e a partir daquela reciclagem, ele começa a gerar, porque eu vou precisar usar um trafora ali para aquela situação, começa a engatar outros trafores, e a pessoa começa a gerar uma sinergia com todo outro campo de trafores que ela tem, né, e situações. Então, é uma reciclagem em cadeia que ela começa a conseguir fazer, né, gerando uma sinergia. Em Fatologia, página 12, 12ª linha, o que vem a ser o auto-ultimato cosmoético? Auto-ultimato cosmoético? Isso. Aqui já entra, né, essa parte aí da fatologia, já começam a entrar a fase onde a pessoa já chegou naquele limite de suportabilidade, ela já está começando a pedir ajuda, ela já está começando a querer sair daquela situação, e ela começa a tentar achar saída, começa a tentar ver por onde eu vou fazer essa saída. E ela começa a observar que ela vai ter que ter algumas mudanças de padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, de condutas, e ela vai ter que tomar uma decisão, né? Então, como eu vou implementar essas decisões? Porque a partir do momento que eu vou começar a reverter aquele quadro, você vai fazer o quê? Você vai entrar no contrafluxo da patologia. Você vai entrar no contrafluxo do grupo. Então, a pressão vai vir muito grande. Então, na decisão crítica, no momento que você tomou a decisão crítica, que seria o auto-ultimato, né? Você diz, não dá mais, é a última chance, ou muda agora, né? Então, você imprime para você mesmo essa questão, né, da mudança, e você vai ter que manter essa mudança, né? Então, quem quiser se aprofundar, né, tem o verbete do professor Valdo Vieira, né? Auto-ultimato cosmoético. Legal. É importante. Na Fatologia, página 12, penúltima linha, gostaria que esclarecesse a calibração da bússola da consciência. Essa é um verbete também, a questão do ponteiro, o nome do verbete é ponteiro consciencial, né? Então, a bússola é aquele prumo, no caso, uma bússola produtiva, cosmoética, né? Por exemplo, as pessoas que têm, até intermissivistas mesmo, né, que já têm um pouco mais de aporte, teve curso intermissivo, fez definições de programação existencial, a pessoa já tem mais definido, mas às vezes no intrafísico, na ressoma, ela começa a se perder no porão consciencial e começa a ver, pode acontecer os desvios de proexis, né? Então a pessoa começa às vezes por um contexto, por más condições ali que a pessoa fez aflorar o porão consciencial, né, que são as suas imaturidades de retrovidas, e a pessoa faz um desvio. Então, ela vai ter que, da autorresponsabilidade, ela refazer essa rota mais pró-evolutiva, né, ela resgatar o ponteiro dela para o caminho mais assertivo, né? Então, um sinal que você não está na tua rota
tá com a tua bússola quebrada, né? Tá desnorteada aí, tá às vezes atirando para tudo que é lado, né? A questão da melim, que é a melancolia intrafísica. A pessoa faz e puxa, mas o que eu tô, né? Não tô satisfeito com a minha vida então esse é um bom sinalizador de que não é por aí. Né? Em Parafatologia, página 12, primeira linha, poderia discorrer a respeito da abstenção dos amparadores extrafísicos perante as autocorrupções do amparado? Esse foi um sinalizador para mim, né? Naquele momento que eu falei que eu estava tendo bastante dificuldade, né, com alguns traços imaturos assim recorrentes, eu comecei a ver essa abstenção, né? Eu não me senti em nenhum momento desamparada, né? Eu me senti amparada, mas digamos assim a retirada, né? Ficou em stand-by. A entrada dos amparadores no trabalho, né? Eu via que eles começaram a fazer essa abstenção, porque eu via que eu estava de novo me manifestando com a imaturidade, né? E o amparador, né, que tem mais discernimento, mais cosmoética, não vai entrar às vezes na imaturidade da pessoa, né? Então é a abstenção, porque as pessoas têm o livre-arbítrio, né? Não é porque a gente fez curso intermissivo que a gente vai ser completista ou vai conseguir fazer a proexis ali, é a escolha da pessoa, né? Então cada ação positiva é a escolha diária que a gente tem, é a escolha de se manter na satisfação de estar cumprindo a programação existencial, né? E o contrário também, né? É uma escolha nossa, por mais que você tenha tido retrovidas com completismo. Né? Escolha e esforço, né? Essa pergunta vem da Alemanha para você, tá? Professora Fernanda, vivi na Itália por algum tempo, onde trabalhei como cuidadora. Vivia na casa do paciente, geralmente pacientes terminais. Havia apenas 2 tardes, 5 horas, livres durante a semana. Durante o resto do tempo, era trabalho 24 horas direto, ou seja, privação da minha liberdade. Naquele tempo, não conseguia entender, mas depois de muita reciclagem, entendi o verdadeiro motivo. Foi graças a esse tipo de trabalho que tive a oportunidade de valorizar e amar o meu trabalho, de valorizar o tempo de poder estar comigo mesma, me dedicando completamente à assistência. E entender que minha vida era maravilhosa, pois eu podia estar doando meu tempo para alguém que estava precisando tanto. Gostaria de pedir para a verbetógrafa falar um pouco sobre esse assunto. Obrigada a todos da Conscienciologia pelo apoio que vocês nos dão sempre. Então, é todo mundo aqui, tá? Então, ela pediu para você comentar esse caso dela, né? Uhum. Acho que é bem interessante, assim, que ela mesmo numa situação, né, bastante estafante e crítica, né, ela conseguiu tirar o aprendizado, né? Porque eu acho esse é um outro recado, assim, do verbete, né, que às vezes a pessoa está numa situação crítica, drástica, e a questão da não vitimização, não auto-vitimização, né? Então, se a pessoa está naquela situação, é por algum motivo, por alguma questão aconteceu que a pessoa foi parando numa situação crítica, né? Então, é a hora, é bem interessante ali que ela fala, né? Ela está sendo um exemplo aí, né, de autorreflexão, né? Ela refletiu bastante sobre a situação dela e conseguiu fazer o aproveitamento, né? Logicamente, né, não estou dizendo que a situação dela, no caso ali do trabalho, né, mas não é o mérito agora. A questão teria que se ver lá até as leis trabalhistas, tudo isso, não que aquela situação seja o ideal, né? Até teria que, às vezes, teria que ter analisado se era o caso ali de ficar ou não, né? E porque não dá para, como a gente colocou na enumerologia ali, né? Confundir a questão da privação com a questão, por exemplo, a questão da
da problemática do trabalho, né? Ah, não, então eu tenho que sofrer mesmo, né? Tenho que me matar, não é nesse sentido, né? Que isso é o aspecto emocional da religiosidade, onde o sofrimento, né? Então é interessante que a gente pode começar a usar o discernimento mesmo numa situação crítica, mesmo numa situação bem difícil, né? Porque a gente está aqui, uma coisa que me ajuda muito, até brinco com meus colegas assim, que eu fico pensando assim, né? Que me ajuda bastante a pensar, puxa, né? Às vezes você vê a pessoa lá na pior situação, né? Um super criminoso, e o que me ajuda a não pensar mal da pessoa, né? Se a gente for pegar a teoria da evolução, né? Se ela estiver correta aí, né? Vai que não está, né? Mas se ela estiver correta, onde a gente vai passando da, né, fase vegetal, fase animal, né? A fase humanoide. Se pensa, poxa, a pessoa já está nessa fase, né? É um ser humano aí, quantos traços ela já trabalhou, né? Quantas coisas ela já aprendeu. Infelizmente, nesse momento, ela está manifestando os trafares. Mas é um momento daquela consciência, né? Então ela já tem muito trafora, ela tem muitos potenciais, né? A pessoa, ela não é só o trafar, ela não é só a dificuldade, ela é muito mais abrangente, né? E isso a gente vê nos exemplos de autorrecuperação, né? Que são inúmeros. Você pega, né, a mídia, a internet aí, que bom que eles divulgam isso, né? Mas divulgam também a questão da recuperação das pessoas, da possibilidade de recuperação das pessoas. Esse daqui, a bibliografia, eu coloquei esse livro aqui, que é Evolução em Cadeia. Que esse é um autor, é Cláudio Costa, já é um livro mais antigo, que é a reciclagem de um presidiário pela TENEPS. Então é interessante, ele foi voluntário da Conscienciologia, acho que não dá para ver a foto dele, né, até teve auxílio aí de outros voluntários, e é interessante, né, para iniciar a TENEPS dentro da prisão, né? Então imagine, a gente acha, né, que não tem lá todas as condições, não tem a poltrona perfeita para começar a TENEPS, né? E a pessoa faz na situação mais crítica, né? É como se ele tivesse montado uma tenda de médico no meio do campo da batalha, né? Então, por que ele conseguiu fazer diferente dos outros presos, né? Por que ele não entrou na rebelião, não entrou em outras situações, que ele poderia também estar lá super revoltado, né? Com a situação dele. Então, no que ele se pegou, né? Com certeza no processo da assistência e no trafor, né, que é a pessoa que ele, no caso, tinha ali, né? E tem outros livros, esse daqui não está na bibliografia, mas é interessante. Esse daqui é A Vida por um Fio. Do autor é Marcos Ziman. Ele está morando aqui em Foz do Iguaçu. Ele vende, ele faz tapetes. Hoje a profissão dele, né, a subsistência dele é a partir ele faz crochê, que ele aprendeu na prisão, e ele faz tapetes, ele vende ali na JK, já fazendo uma propaganda do comércio dele lá, né? E ele está ali na feirinha sempre com os livros dele, até o Eucardio ajudou a publicação, né, dessa obra, né? E ele conta ali como que foi o processo dele entrar na criminologia, o processo dele dentro da prisão, como que ele saiu, né? Agora ele lançou esse outro livro aqui, ó, agora 2015, aquele é 2014, 2015, está ganhando da gente, né? E que é A Insanidade por um Fio, né? Que faz aí analogia à questão do fio do crochê, né? Então, também, né? Olha a reciclagem que ele fez, conseguiu, né, usar todo o potencial dele aí. Até ele escreve bem, né, de uma forma agradável aí. Então é interessante o que essas pessoas pegaram para conseguir fazer a reciclagem, né? Professora Fernanda, para a Fatologia, página 12, final da segunda linha, sobre a prospectiva pelas consciências amparadoras do problema vindouro e necessidade de privação para conter, e os diversos recursos e tentativas anteriores à transmigração interplanetária utilizados pelos amparadores
quais são as providências intrafísicas possíveis e factíveis da nossa realidade atual para além de minimizar as influências, poder assistir melhor às conselhos? Assim, eu acho que uma das... Eu estava lendo no Homo Sapiens Reurbanizados, ali a parte da... É bem interessante ler essa parte da reurbanização, e um item que ele coloca ali é que assim, a melhor assistência às conselhos é conseguir fazer com que elas tenham a evitação de chegar nessa situação drástica de novo, né? Porque a conselho, que é a consciência reurbanizada, é a consciência que estava na baratrosfera, né, devido ao processo patológico já de retrovidas, de vidas anteriores. Então, esse somatório de imaturidades, né, das consequências das imaturidades, né, estão deixando ela numa situação prejudicial, mas ela tem alguma coisa na intraconsciencialidade que é uma possibilidade de reversão. Então, ao invés dela ser transmigrada para um outro planeta de nível evolutivo menor, ela consegue ter uma neo-ressoma aqui no planeta Terra ainda, né? Então, essa possibilidade, então, essa neo-vida, esse novo corpo físico, é uma baita de uma oportunidade para ela conseguir refazer sinapses, né? Então, é bem interessante, eu sempre ficava me questionando bastante, né? Tá, mas como que uma conselho lá que estava presa na mentalidade, né, morreu na Idade Média? Então, a mentalidade dela é os valores, os princípios, que era matar por qualquer razão, né? Qualquer uma afronta já espada, né? Então, esse é o valor intraconsciencial que a consciência ainda tem. E ela agora vem numa sociedade onde é hipercomunicação, né? Então, é outro mundo, outro universo. Então, as pessoas foram avançando, foram refazendo os valores, né, bem mais amplos, mais avançados do que a Idade Média, onde ela estava estagnada, digamos assim, né? Então, como que ela vai fazer essa reforma, né? Então, muitas vezes esse impacto, né, de novas informações é que vai fazer com que ela desfaça retrosinapses, né? Desfaça essas ideias patológicas, porque ela começa a ter exemplos, né? Então é interessante, eu fiquei pensando muito sobre que hoje a gente vai começar a entrar, né? Acho que hoje já está muito assim, se a gente for ver, aí a parte do voluntariado, né? A era do voluntariado, né? Hoje as ONGs já estão conseguindo se profissionalizar, né? Então isso já é uma realidade, né? Às vezes em qualquer comunidade, qualquer bairro que você vá, tem uma associação de pessoas voluntárias, tem em qualquer escola, às vezes você vai, tem os pais fazendo voluntariado, então já está virando uma cultura do voluntariado, né? E qual que é a base do voluntariado? Eu vou fazer uma ação, eu vou doar algo de mim em prol dos outros. Então, é totalmente antagônico com o egocentrismo, né? Seria justamente a ação oposta, né? E, nesse sentido, né, digamos, vem a conselho. E ela começa a entrar numa sociedade onde esses valores já estão começando a... Lógico, né? É ínfimo ali, mas já está começando. Né? Os direitos, todas as leis de direitos... né, que a pessoa tem. Então, tudo isso vai fazendo com que a consciência consiga refazer então, conseguir que a pessoa fique no intrafísico, né, e consiga até ter acesso a esses direitos, a essa novo ambiente, né. Então, às vezes, a gente tem exemplos lá em locais mais degradados, né? Então a pessoa vive às vezes numa situação de crime, né? Todos os pais, os amigos morrem por causa das drogas e ela consegue às vezes ir ou pela música ou pela dança, né? Por esses projetos sociais, ela consegue às vezes reverter a situação e sair daquela situação, né? E ela vai se tornando um exemplo, e o exemplo de eu tenho uma saída, né? Que naquela época, enquanto conselho, não tinha, porque era o zeitgeist da época, era aquilo mesmo, né?
Em Crescendologia, página 14, final da primeira linha, poderia explicar a terapêutica e o efeito da superação do crescendo patológico autoconflito interprisão grupo kármica? Você pode repetir para mim o crescendo? Crescendologia, página 14, final da primeira linha, poderia explicar a terapêutica e o efeito da superação do crescendo patológico autoconflito interprisão grupo kármica? Autoconflito, interprisão, grupo kármica, né? É no sentido de que, né, todo interconflito, conflito entre as partes, né, tem o seu percentual de conflito íntimo, né? Então a pessoa ali, ela começa a entrar na criminologia lá porque né, se sente injustiçada, não consegue trabalho, fico me matando aí, ganha esse salário, né? Então, às vezes, a pessoa procura imaturamente, mas procura saídas mais fáceis e acaba se embananando aí nessa situação, né? Então, muitas vezes, o que levou ela naquela situação já foi o autoconflito, né? Já foi uma situação intraconsciencial bem crítica. Mas, independente disso, toda ação que a gente faz tem uma consequência, tem um efeito, né? Toda a nossa manifestação tem um efeito nas outras pessoas, nos ambientes, mesmo estando sozinho, às vezes, para as consciências, né? Então, nessa situação, é que você vai achando, né? Fiz um monte de crime e não me pegaram mesmo, né? Não aconteceu nada, né? Dá de ombros, né? Só que teve, sim, consequências, às vezes você que não observou, e aí começam as interprisões, né? Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Temos tempo? Temos, pode fazer. Vamos lá. É a minha primeira vez aqui na Conscienciologia, eu sou jubileu, sou novata. Nos últimos 17 anos eu tenho trabalhado com a organização de eventos esportivos, mais especificamente natação no mar. Há 9 anos o meu pai ficou paraplégico e, em função disso, eu comecei a trazer pessoas com todos os tipos de deficiência para os eventos e comecei a classificá-los por categoria, os cegos, os surdos, os autistas e Down, coloquei juntos. E começaram a vir pessoas. Elas estão saindo de suas casas para vir para a natação no mar. Eu estou descobrindo que é um trabalho de assistência que eu estou fazendo, talvez um resgate, né? Estou descobrindo isso aqui. No entanto, há 2 anos, a ansiedade que eu sentia, que eu ligava o motorzinho na quinta-feira antes do evento, ela passou a ser sempre. Então, eu tenho um evento por mês, a ansiedade que eu ligava só na quarta, que era uma ansiedade sadia para me manter focada, ela passou a ser direto. Eu durmo e acordo, às vezes nem durmo, porque eu estou com insônia, processo de insônia, tomando remédio, enfim. Ela passou a ser permanente, causando problemas patológicos sérios. Em abril, agora, eu entreguei o último evento que eu estava comprometida, porque é sazonal, começa em outubro. Pois eu não consigo sequer entrar no escritório da minha casa. Estou perdida, fui conduzida até aqui. Meu trabalho é lindo, mas está me fazendo mal. Será um processo de privação providencial para que eu vá para outros caminhos? Eu vejo assim, essa é uma avaliação intraconsciencial, né? Eu não tenho como dar resposta, né? Aqui. Apenas as informações. Agora, a questão, assim, né? O que tudo indica, assim, você está falando de um processo bastante positivo, produtivo, né? Para as pessoas, né? Então, elas têm novas atividades, né? Então, a princípio, parece ser algo bem produtivo, né? Às vezes você tem que avaliar se está dentro da tua linha de proexis ou não, ou se era um processo pontual, né? Se aquilo já deu o que tinha que dar, né? Já foi feita, às vezes, a assistência que já tinha que ser feita, né? Então, são várias abordagens que você pode fazer para fazer essa análise, né? Agora, uma questão que é bem interessante para você analisar na questão, né? A produção de eventos é algo bem... te exige bastante porque ela é pontual, né? É naquela hora, né? Então te exige
bastante naquele momento. E você mexe com muitas pessoas. Então, acho que um ponto bem importante para ser visto é a questão das energias, né? Então, você até comentou da ansiedade, né? A ansiedade, ela, na verdade, nunca é positiva, né? Porque ela é um processo patológico, onde você está com preocupação pelo futuro. Né? Diferente de você estar ligada, né? Energizada, motivada, bem em confluência com aquele evento, seria o processo positivo, né? E então, quanto mais se você retomar essas atividades, seria interessante você começar a estudar, né? A gente tem diversas dinâmicas e diversos cursos que ajudam, que ensinam a questão das energias, para você manter a autodefesa energética. Né? E isso não se tornar um processo patológico, podendo até chegar à síndrome de burnout, não sei se você conhece, né? Que é um processo onde é o esgotamento pessoal, né? A pessoa se sente, ela não consegue mais ir para os lugares, né? Tem professores que têm isso, médicos, né? Porque houve tanta assimilação patológica, né? Das energias das pessoas, né? Mais desequilibradas, que a pessoa já ficou esgotada. Ela não desassimila, não faz joga para fora, não joga para fora, daquele padrão. Não dá descarga nas energias que recebe, entendeu? Né? Então isso pode levar a uma situação de esgotamento psíquico e, no caso, a conscienciologia aborda ainda o aspecto energético, né? E a gente não pode esquecer do assédio também. Do assédio. Você lida começou a lidar de repente com muita gente, né? Só para complementar um pouquinho essa informação, aqui na primeira página coloquiologia, tem lá na frente, entre as 8 expressões, tem aquela que diz o seguinte: há males que vêm para o bem. Entendeu? Há males que vêm para o bem. Às vezes é a saída. Não, mas a gente às vezes é uma situação ali, né, que você pode estar analisando. Você já está percebendo a patologia, né? Então isso é que é o importante. Esse que é você perceber. Agora, o ideal seria você começar a perceber quem estava com você, o que você fez exatamente que começou a virar, entendeu? Porque pode ser tudo isso que ela falou, pode ser um burnout. Quanto mais gente está em volta de você, mais contra-fluxo tem que enfrentar. Se você não tem esse controle de energia... Você é o epicentro, né? Há muita demanda, as pessoas vêm para você, pedem, como é que faz isso? Agora, então você é o epicentro. Então o epicentro ele tem que estar sadio. E quanto mais sadio das energias também, melhor o teu acoplamento com a equipe extrafísica de função, que são os amparadores, né? Não sei se você conhece aí o conceito de amparador, né? Então, né, cada função tem no seu nível, né? Então, né, não entrar com a ansiedade, e sim entrar com a acalmia, para justamente conseguir ter essa afinidade maior com a equipe extrafísica e fazer um trabalho melhor. Né? Agora, não pode descartar o que você falou. A gente não está descartando a sua hipótese, né? De que seria o momento de dar uma virada. A gente não está descartando isso. Mas também a gente não está afirmando que é. Né? Pode ser tudo aquilo que a Fernanda falou. Pode ser um esgotamento, pode ser a síndrome de burnout, que normalmente essa síndrome é muito contato com o público, e o público puxa de você energia. São pessoas com deficiências físicas. E as pessoas que têm deficiências físicas, nem todas têm uma homeostase energética, entendeu? Então ela puxa de você. Físicas e mentais. Pois então, mais entendeu? Ainda. Então você tem que ter muito. Se você é uma médium sem competência energética para fazer isso que ela está falando, você entra de roldão ali, entendeu? Então não pode descartar nada. Eu acho que você tem que botar tudo no papel. Não sei se você conhece a consciencioterapia, eles podem te ajudar um pouco nessa questão. A conscienciometria pode te ajudar. Ótimo. Apex, você tem que procurar esses recursos que ajudam a gente a nos entender e a entender a repercussão do entorno na gente. Né? Mas a gente não está descartando nenhuma das hipóteses, está levantando outras. Que aí você vai, lá na Apex, você já vai com todas essas hipóteses. Tá certo?
Fernando, posso fazer uma pergunta agora? Sim, vai. Em parafatologia, eu queria que você falasse mais sobre a autoanálise dos atavismos paragenéticos pessoais. Né? Tá, a questão do atavismo, né, é aquela questão genética que vem manifestando numa geração, às vezes pula várias gerações e aparece depois novamente, né? Então, no caso, eu coloquei aqui paragenético, no sentido assim, às vezes você, né, vem numa progressão na série existencial, você vem melhorando, vem melhorando, vem melhorando. Só que, às vezes, naquele contexto, naquela conjuntura que se formou nessa vida, né, evoca, vem, né, abre de novo um processo patológico que já não estava mais se manifestando. Né? Você acha que você já superou, mas, às vezes, por encontros com determinadas pessoas, estar dentro de determinada situação, ou, às vezes, aquela é a bola da vez da recém, né? Então, tudo, até positivamente mesmo, tudo se conjuminou, não sei se é a palavra, para mexer, vai mexer com esse trafar que a vida estava escondidinho ali, né? Então, mas agora está na hora, você tem maturidade para mexer com esse processo paragenético, né? Então é fazer essa análise aí quando está numa situação. Fernanda, tem uma sugestão aqui, uma contribuição, que tem o verbete do professor Hernande Leite, que é exílio terapêutico, que tem relação com toda essa questão aí do que você estava falando antes. É porque, assim, até as técnicas ali que eu coloquei, né, técnica de reflexão de 5 horas, né, técnica e outras ali, né, a base é a reflexão, porque a saída porque não é só você sair da restrição. A questão não vai ser essa. Não vou poder só sair daquela restrição. Eu vou ter que resolver a situação, porque senão daqui a pouco eu vou cair de novo, né? Então isso é só a partir da reflexão sobre a causa da problemática. Por que eu me meti naquela fria, né? Professora Fernanda, parafatologia, página 12, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar a autoanálise dos atavismos paragenéticos pessoais? Ah, tá, que foi isso que eu acabei de comentar, né? Foi? Que é a questão de perceber, né, as características que às vezes faz várias vidas que você não vem manifestando e agora, num contexto, ele acaba vindo à tona. Então, como lidar com isso de forma produtiva, né? Tem uma pergunta aqui que ela fez para mim, mas eu passo depois para você também. Professora Rosa, há algum tempo fiz uma fotografia da aura em uma máquina especial para isso. Deve ser a máquina Killian, né? Tenho dúvidas se essas fotografias de campo energético são confiáveis. O que pensa a Conscienciologia sobre isso? De fato, elas têm problemas. Se não for bem isolada, vai dar interferência. E a Conscienciologia apresenta a clarividência, a autoscopia projetiva, outros recursos mais parapsíquicos para você superar essa dificuldade aí do que a máquina pode ter de interferência ou não. É bem sério você tirar uma foto, por exemplo, em movimentos muito grandes, se não estiver bem isolado, eles põem chumbo, parece, dá problema, né? Aí, mais uma pergunta aqui, mais uma coisa, ao interpretar a foto, a pessoa me disse que há uma consciex atrelada à minha aura, quer dizer, a aura, a psicosfera dela, né? E que pode estar me prejudicando em alguns pontos primordiais. Isso é possível? Sim, é possível. Consciex faz isso mesmo, ela fica como se fosse Gatada. Como se fosse um carrapato ali, se você não faz nenhum movimento para ajudar essa consciência a entender que não é isso que ela deve fazer, ela fica carrapateando você ali o tempo todo. Isso é possível? Sim. Se sim, como evitar que isso ocorra ou como remediar o que já está ocorrendo? Não sei se você conhece o estado vibracional. É estado vibracional junto com ortopensenidade. Ortopensenidade, pensene correto, pensene cosmoético. Na dúvida se o negócio é cosmoético ou não, abstém-se. Na dúvida se a ação é assistencial ou não se abstém, faça assistência.
Então, muita assistência, sair de você para atender as necessidades dos outros, ortopensenidade, pensar bem de todo mundo, usar o binômio admiração discordância. Porque usar só a discordância, para mim, é um ponto onde o carrapato fixa na gente, né? Você só vê o mal do outro, aí pronto, os defeitos do outro. Agora, não é ficar poliana, né? Tem uma frase do professor Valdo que eu gosto muito. É você ver o mal do outro sem pensar mal no outro. Eu gosto dessa frase, mas eu acho dificílima de você colocar isso em prática. Então, você tem que ver o que o outro está fazendo de errado. Se puder orientar, orienta o outro, mas não pensar mal dele. Aquilo que você, Fernanda, falou antes, é ver, por exemplo, um criminoso, ele já tá na evolução dele, porque ele já foi planta, ele já foi animal, ele já foi agressivo, já foi carnívoro, já foi um monte já teve aqueles instintos mais bravos, né? Então, se ele está hoje assaltando, é terrível, mas se comparar ele com o passado dele, ele já está melhor. Né? Não é abençoar ele, não é absolver ele, nem deixar ele solto na rua por causa disso. Tomar as providências, né? Procurar reeducar, mas é entender a situação. Então, o binômio admiração discordância é isso. Você vê, discorda da pessoa, quando a pessoa não está indo no teu caminho certo, mas também procura trafores na pessoa nos quais, ou de acordo com os quais, você possa admirar aquela pessoa. Então, nenhuma pessoa é totalmente errada, nenhuma pessoa é totalmente correta, né? A não ser que já seja CL. Então, nem assim eu não conheço, então nem assim eu posso garantir. Então, gente, é isso, tá? Então, esse problema de assédio, o professor Valdo sempre fala com a gente, não menosprezar a força do assediador. A gente não deve menosprezar a capacidade que ele tem de articular, a capacidade articular até mentalmente e articular energeticamente. Só que ele não tem cosmoética. Então, se você entra com a cosmoética, com a ortopensenidade, ele também não aguenta com aquele ambiente homeostático. Então, ele se fragiliza e até ele abandona você. Se ele vir que você não dá trela para ele, não dá moleza para ele vai procurar uma outra presa mais fácil de chupar as energias. Tá certo? E aí isso é um pouco para você também, Léa. Tá? Não dá moleza, sabe? É ver. Você já ouviu falar no EV? Então, é ver para que te quero. Muito é ver. Então, vamos lá. Professora Fernanda, Parafatologia, página 12, quinta linha. Poderia exemplificar a ressoma compulsória a contragosto da Consim? Você já falou disso. Da Consciex, da né? Consciex, falei de outra Você forma, já falou. Mas, né, a questão aí são as consciências reurbanizadas, né, as chamadas consréu, que elas têm a oportunidade de uma neo-ressoma. Só que ela está totalmente em patologia, ela não está lúcida para o que está acontecendo, né? Então tem que ir lá alguém, né? No caso são os evoluciólogos, né? Coordenam muito essa questão dos contextos grupais aí de ressoma, né? O grupo karma, e decidem por ela. No caso, ela está sem condições, ela não consegue atuar com a sua vontade mais lúcida, seu discernimento mais avançado. Então, é como a criança, né? Alguém tem que decidir por ela. Então, a ressoma, ela muitas vezes renasce a contragosto mesmo, né? Revoltada com a situação, né? Porque ela nem sabe que estava dessomada. Tem consciex que nem sabe, estão há milênios vivendo no extrafísico, naquela disbolção, sem sequer se dar conta de que estão dessomadas. Tem muitas... Então, elas vêm ressomadas compulsoriamente como ato de uma ação, um dos braços, né, da reurbanização para poder melhorar todo o ambiente para nós, para ela, para todo o planeta Terra, né? E tem muitas privações providenciais que são a contragosto, né? Ali na página 15, no item recursos, ali tem vários que, se você for vendo, né, são a contragosto mesmo. Em Parafatologia, página 12, quarta linha de baixo para cima, poderia falar acerca
do isolamento energético da consciência patológica para evitar o assédio interconsciência? Essa é uma condição necessária, né? Dependendo do contexto, dependendo do ambiente, isso é bastante comum nos cursos, né? Cursos de campo, cursos onde vai haver um processo assistencial mais amplo. Acaba acontecendo esse isolamento porque a consciência, com o seu padrão de pensamento, sentimento e energia, está totalmente desequilibrada. Só que as energias, elas interagem o tempo todo. Então, eu não posso colocar essa consciência dentro de um ambiente onde vão ocorrer outras assistências, né? Eu lembro muito de uma situação que eu passei, que eu estava fazendo a monitoria de um laboratório de técnicas projetivas lá em Curitiba, né? E só que eu era monitora, eu fiquei no fundo, né? Os professores à frente, lá coordenando atividades, os alunos lá, né? Todos saindo ali do corpo, né? Nos colchonetes. E houve a instalação, como se fosse um subcampo dentro do campo projetivo, né? Foi feito como que fala? Uma bolha, né, de energias ali, bem perto da porta, que eu estava sentada justamente do lado da porta, né? Fizeram um encapsulamento ali, uma bolha de energias ali, fizeram uma salinha energética, e entrava a consciência patológica, colocavam sentado, né, dentro da minha psicosfera, totalmente, né, a consciência totalmente desestruturada, e ia acalmando e acalmando. E entrava e saía outra, né? Então eu vi que elas foram assistidas, mas num subcampo, né? Elas não entraram no campo onde estavam ocorrendo outros processos, né, de aprendizado e de assistência, né? Então muitas vezes essa autodefesa energética é em benefício de todas as assistências. É uma privação, mas não anticosmoética, né? Efeitologia, página 13, final da terceira linha. Comente, por favor, o efeito do agradecimento e reconhecimento posterior à privação providencial. Eu acho que isso é bem comum, né? Quantas vezes a gente fala, puxa, bem que minha mãe me avisou, né? Então, muitas vezes é só depois de de passar por todo o processo da reciclagem, né? No começo você passa pela privação, às vezes pode causar revolta, a pessoa não entende por que ela está passando aquilo, depois aos poucos ela vai fazendo as reciclagens, e daí que ela começa a perceber o quanto foi benéfico para ela, né? Eu coloquei essa situação ali na página 16, no item imaturidade e no item repetição. Então, ali no item imaturidade, pelos critérios da autovitimologia, a privação, apesar de providencial, pode ocasionar reclamação, autovitimização e mesmo revolta da consciência cerceada devido à monovisão circunstancial, falta de autorreflexão e de predisponibilidade íntima para recim. E no caso ali a repetição, pelos critérios da autorreeducaciologia, frequentemente apenas a reiteração do cerceamento levará consim à autocompreensão dos benefícios da decisão tomada, enquanto oportunidade de minimizar os efeitos da própria imaturidade, né? Então, às vezes, nem só um processo mais drástico ali de privação foi o suficiente para a pessoa, para cair a ficha, para ela entender, para ela compreender o nível da patologia que ela está inserida, né? Então, às vezes, em mais uma tentativa, mais, né, assim, por exemplo, os viciados têm, né? Faz um tratamento, não consegue, daí faz outro internamento, né? Até realmente conseguir. Né? Então, nesse sentido, e quantas vezes, né? Eu agradeço a ajuda que você me deu, o amigo, o pai, o parente, né? O suporte, na hora que eu estava esperneando lá, você veio e mesmo assim me ajudou, né? Então, esse que é o agradecimento aí, posterior. Tem que falar no microfone. Tá ligado? Alô, professora Fernanda, você acharia que o recesso projetivo poderia ser uma privação providencial? Pode sim, porque às vezes ele até pode estar, né, isso é bem comum na questão do projetor deslumbrado, né?
Então, às vezes é meio comum, a pessoa começa a conhecer o parapsiquismo, né, os benefícios, e a pessoa está cheia de crise na vida existencial, né? Está com dificuldade no emprego, na família, nos relacionamentos, né? Acha aborrecedora a vida intrafísica, então ela fica deslumbrada com as possibilidades da experiência fora do corpo, né? Dos benefícios da volitação extrafísica. Né? E quando ela tem que restringir, voltar de novo para o dia a dia lá, ralar, né? Então, o restringimento do corpo físico, tudo isso, ela acaba ficando, querendo só, ela vai negligenciando as atividades dela, né? Então, isso é bem comprometedor. Ela está na vida intrafísica, a oportunidade dela de reencontros, de execução da proexis, né, dela, então a prioridade tem que ser, né? Então muitas vezes a privação nesse sentido, né, então é melhor que nesse momento isso fique mais restringido e a hora que ela estiver mais assentada, mais ordenada, mais com mais equilíbrio na vida dela, ela retoma o processo, a ampliação do desenvolvimento do parapsiquismo, né? Tá ligado? Ele é para cima. É para. O professora Fernanda, boa tarde. Olá. Parabéns aí pelo verbete. Eu gostaria que ali no efeitologia, ali o efeito do recuo na hora certa. Você poderia ampliar esse conceito, por favor? Isso seria assim, tanto no momento da privação, às vezes isso acontece, né? Tem um exemplo aqui, né, que é mais drástico, assim, que é justamente a contenção do suicida, né? Então, essa é uma situação drástica onde conseguiu ainda, né, no último momento, conseguiu se reverter a situação. E em outras condições menos drásticas, a gente consegue fazer isso também. Né, a gente consegue, às vezes está tudo apontando, você está já tomando a direção de uma ação imatura, né? E às vezes no último momento você consegue, né? Às vezes você já fez várias ações negativas e seria, digamos, o golpe de mestre ali, né? E na última hora você decide não dar aquele golpe de mestre, né? Às vezes por interferência extrafísica, às vezes você teve uma projeção, né, que abriram o jogo para você, por exemplo, né, você já está fazendo um monte de besteira. Agora, se você entrar nessa, daí é o desvio total de rota, vai acontecer isso, isso e isso. Às vezes, até um item que eu coloquei aqui, a projeção vexaminosa. Né? Tem também a retrocognição vexaminosa, que eu também já tive essa, né? Então, que às vezes você já está comprometido, mas quando vai a situação drástica, você ainda consegue recuar, né? É o ideal, é o menos pior ali, né? E eu poderia fazer mais uma pergunta? Ali na coloquiologia, você colocou dos males o menor. Aí eu fiquei pensando assim, quando que ele é menor? Você poderia exemplificar, por favor? No caso, né, aqui nessa listagem aqui dos recursos, na página 15, né, então, assim, a contenção. Por exemplo, os procedimentos da enfermagem psiquiátrica, né, que eles fazem, às vezes, uma intervenção de limitação física, né, amarram, né, tem todas as técnicas, né, tem várias técnicas, técnica de amarração da pessoa na cama, várias técnicas mesmo da enfermagem, que assim, é uma situação, né, não é agradável, não é benéfica, né, você vê a situação da pessoa, mas é o melhor, é o menos pior naquele momento, porque ela pode, né, causar um prejuízo maior para o seu corpo físico ou um trauma psicológico para ela ou para as outras pessoas, né? Então, nesse sentido, entre todos o ruim que está acontecendo, né, tem um crescendo, né, que é patológico, ele é do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o verbete viciologia, que é assim, mal, pior e péssimo.
né? Então se está mal, né? A evitação ali do pior, do péssimo, mas se já está péssimo, você vai regredindo, né? É o menos pior. Tá certo. Muito obrigada. De um modo geral, é quando, assim, se você tem uma coisa mais generalizada, né? Porque você deu uma coisa bem objetiva. Em geral, você escolhe aquilo que vai ser o menos pior para o maior número de pessoas. Entendeu? Então, entre uma ação que vai prejudicar um número grande de pessoas, você pode escolher alguma coisa que vai prejudicar o mínimo possível. Tudo é ruim, o melhor é não prejudicar ninguém. Claro. Mas, olha, nós temos 1 minuto e meio para você responder 3 perguntas, então eu vou escolher uma delas, 3 para você fazer para você. Na polinomiologia, que eu acho que vai dar uma saída para a gente. Página 13, poderia detalhar o polinômio, refletir sobre o problema, assumir a imaturidade, efetivar solução e manter neoconduta cosmoética. Esse polinômio pode até dizer que é um encadeamento, né? Do andamento ali da privação que a pessoa vai ter que passar, né, para conseguir não ter outras privações ou ter um somatório às vezes de privações, né? Então ela vai ter que começar o primeiro momento da reciclagem a ruptura é parar para refletir. A pessoa nem sabe que ela está refletindo às vezes. As pessoas às vezes passam por todo esse polinômio até assim meio né? Sem saber que elas estão fazendo um processo de reciclagem, né? Agora a gente que já tem mais condições, já tem mais, né? Quanta bagagem de conhecimento a gente tem, então a gente já pode, na hora que está começando a apitar o sinal vermelho, a pipocar, já para e já entra aí já para refletir. Não, deixa eu largar tudo e começar a refletir, né? Tudo bem então? Fernanda, parabéns pelo verbete, pela defesa do verbete, foi muito bom. Ficou um gostinho de quero mais, então isso significa que você tem que fazer muitos outros verbetes. Algumas perguntas, ficaram 3 perguntas que a gente não conseguiu fazer aqui, eram sobre os paradoxos, né? Depois, se você quiser, entre em contato para responder pessoalmente. A gente agradece, então, a presença de vocês, as perguntas, as energias aqui para compor o campo. A gente agradece a todos os teletertulianos que também enviaram perguntas, ou seja, estiveram presentes conosco aqui, mesmo que virtualmente, né? A gente aguarda todos vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque, como eu sempre falo, vocês, né, tertulianos, teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que movimentam o debate. Então, a gente precisa de todos vocês aqui. Tá? E a gente agradece a presença de todos e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete Trabalho Autoterapêutico, especialidade Homeostaticologia, e o verbetógrafo Cláudio Monteiro. Muito obrigado e boa tarde a todos.